Eu já fiz vários vídeos sobre Lilith aqui no canal e esse é um astro que revela o lado sombrio dentro de você, um sentimento de falta, algum tipo de frustração que você tem e também revela poderes que você possui, já que quando você conecta com essa parte sombria, você também descobre muitos segredos sobre você e você se torna completo de novo, porque sempre quando a gente fala sobre Lilith, a gente está falando sobre carências que nós temos dentro de nós. E é muito importante para você atender essa necessidade que às vezes faz você sentir que existe um buraco em você, no seu coração. É muito importante você perceber a Lilith para poder preencher isso em você, para poder se tornar inteiro. E aí eu já cheguei a fazer vídeos sobre Lilith nos signos, já falei bastante sobre esse assunto lá no Telegram, onde eu trago uns conteúdos bem mais aprofundados. Mas você sabia que na verdade existem 3 Liliths no céu? Tem a lua negra Lilith, que é a que eu costumo falar para vocês, a Black Moon Lilith. Tem a lua escura Lilith, que é a Dark Moon Lilith. E tem o asteroide Lilith. E cada um desses astros falam sobre uma faceta dessa figura astrológica que é tão importante para a gente poder nos desenvolvermos e lidarmos com esses tipos de sentimentos que podem estar dentro da gente. E todas elas estão ligadas ao mito da Lilith, que eu já expliquei para vocês aqui nos outros vídeos de Lilith. Uma das Liliths vai falar sobre um sentimento de falta que você tem. A outra Lilith vai falar sobre o lado negro seu, aquele lado seu que é bem mais destrutivo, que quer matar de ódio, aquele lado seu bem mais profundo e magoado da Lilith. E a outra Lilith vai falar sobre o lado seu que não quer saber de pessoas controlando você. Aquele lado seu mais bem rebelde da Lilith que não vai deixar ninguém passar por cima ou dizer o que você não pode fazer. Você quer entender melhor sobre esses 3 lados que existem dentro de você e descobrir onde que eles estão no teu mapa astral, o signo e a casa? Então fica nesse vídeo até o final. Meu nome é Marcelo Levi, eu trabalho com astrologia autêntica, que diferente dessa visão da astrologia comum que fala para você o que você é, o que você não é, o que você consegue, o que não consegue, ao invés de ficar te limitando, enchendo a sua cabeça de crenças limitantes, na astrologia autêntica a gente enxerga o mapa astral como uma forma da gente conectar com as necessidades verdadeiras nossas por trás desses adjetivos tão comuns que a gente dá para os signos. Então é uma visão da astrologia que usa a comunicação não violenta para te ajudar a você ser autêntico, a com compaixão e empatia você se desenvolver sem jogar fora a tua autoestima, sem ficar criando um monte de crenças limitantes sobre você. E bom, é muito interessante para a gente poder aprender e entender o que é a Lilith, a gente saber a história dela, entender melhor o mito dela, que é uma coisa que eu já expliquei aqui em alguns vídeos, mas algumas coisas que eu não falei eu vou estar trazendo aqui para ser uma novidade para todo mundo. E bom, a primeira coisa é que é interessante saber que o mito da Lilith, assim, na verdade são vários dos mitos que a gente pode pensar para ela, porque diferentes religiões entendem a faceta da lua negra de uma diferente forma. Mas falando sobre o mito que mais a gente conhece sobre a Lilith, que eu já compartilhei aqui com vocês, a Lilith, ela foi criada junto com Adão. Mais precisamente, o Adão e a Lilith eram a mesma pessoa. Se você olhar a Bíblia, tem uma parte que diz que Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. E o que a gente entende desse trecho se a gente pensa no mito da Lilith? Que Adão, ele é um ser hermafrodita e que a Lilith representa a parte feminina de Adão. E como a gente entende que Adão ele foi criado à imagem de Deus, se você parar para estudar diferentes religiões, você vai ver que muitas vezes Deus é representado como um ser tanto masculino quanto feminino. E aí, Adão mais tarde ele foi separado, ou seja, foi separado a parte masculina e a parte feminina devido a um conflito de poder que estava acontecendo entre essas duas partes. E aí a gente tem essas duas figuras que é o Adão e a Lilith, na qual a Lilith, depois de ser separada dessa energia e por ter muitos conflitos com Adão, principalmente no que dizia respeito ao sexo, ela decide sair, ela decide se isolar do paraíso porque ela não queria ser controlada e subjugada pela parte masculina. E aí ela vai para o Mar Negro, onde ela se exila
tranquila e ela tá totalmente magoada com tudo que aconteceu, ela tá possessa de ódio, sabe? Deus, ele manda 3 anjos para falar com Lilith, para dizer para ela voltar ao paraíso, inclusive ameaçam afogar ela no Mar Negro se ela não voltar para o Adão. E aí ela fala que a missão dela é matar crianças e tal, ela já tá outra coisa ali. E o Mar Negro, né, quer dizer, é um rio. E era pensado antes que os demônios, esses seres, eles viviam perto de mares, sabe, perto de rios. E aí tem versões que dizem que Deus fez com que ela tivesse 100 filhos delas mortos por dia, né? E tem versões que dizem que Deus tirou dela a capacidade de ter filho e por isso ela mata outras crianças. E aí, nisso, os anjos, quando ameaçam afogar ela, ela faz um acordo com os anjos. Fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou tocar em nenhuma criança que tenham ali, junto com ela, símbolos quase iniciais do nome de vocês 3 anjos. E mais tarde, a Lilith é citada como a serpente também que engana a Eva para ela trazer lá a maçã pro Adão. E aí, aquele lado da Lilith que estava brigando por poder com Adão, que não quis saber de ter que ficar embaixo no sexo, sabe? De ter que se subjugar a Adão. Essa parte é representada pelo asteroide Lilith, que é de fato um asteroide que está no céu e que fala sobre o lado seu que não quer se subjugar. É um lado seu que a casa que você tem, o asteroide Lilith, fala de uma área da vida na qual você não quer ceder o poder. Esse asteroide, ele pode estar falando sobre a relação de poder que você tem com mulheres. Enquanto se você é mulher, fala da relação de poder com a figura masculina. Então compreende o que eu quero dizer? O asteroide Lilith, que eu já vou ensinar para vocês como descobrir qual signo e casa tá, ele fala sobre esse lado mais revoltes, que não quer se submeter. Enquanto a lua escura Lilith, e o que é a lua escura? A lua escura é uma nuvem de poeira cósmica que está no céu, que é como se fosse uma segunda lua, também é física, que está no céu, e fala sobre esse lado da Lilith, quando ela está tramando vingança, quando ela tá ali no lado mais dark, quando ela tá cheia de ódio. Porque a lua escura, no signo e a casa que ela tá, vai representar como que você lida com o ódio, sabe? Com essa energia de querer destruir, porque a Lilith, ela também representa uma faceta de Plutão. Só que enquanto o Plutão, ele fala sobre como a gente transforma e tudo mais, e Plutão fala da morte, só que num contexto de renascimento, a lua escura Lilith, ela fala sobre o lado nosso que quer matar, sabe? Só que por ódio, que não sabe fazer isso de uma forma que é tão construtiva como quando é Plutão. Plutão, ele mata, ele destrói pra gente poder, sabe, se reerguer, se transformar. Só que a lua escura Lilith fala sobre o lado nosso mais obscuro, aquela atitude nossa que vem da nossa sombra, ou seja, que vem de um lado nosso que a gente renega, que a gente tenta separar da gente. A gente sempre fala, né, pra nós somos uns anjos, né, pra nós a gente é, assim, pessoa perfeita. A gente critica muito as pessoas que a gente acredita que são pessoas más. A gente nunca imagina que nós podemos ser também uma pessoa má. E quando você tá super alienado nisso, é quando você vai ser mais refém dessa lua escura. Porque quando você tenta separar de você, quando você tenta negar isso, né, e ter essa reação destrutiva após ter sido ferida, então você vai estar emanando uma energia de lua escura, e a casa que esse astro tá vai falar da área da vida em que você está manifestando essa energia, que você pode estar refém dessas coisas suas, desses lados seus mais obscuros que você nega que você tem. É muito fácil descobrir, né, que lados são esses. É só você se perguntar o que eu não gosto nas pessoas. Geralmente os comportamentos que mais te incomodam vão ser os comportamentos que você tem, que você está ocultando, que você está tentando separar de você. E aí a gente vai ter depois a lua negra Lilith, que é a mais comum, que a gente mais usa, que é de fato o ponto lá em que a lua do céu, a lua branca, está mais afastada da Terra. E essa lua negra Lilith, a Black Moon Lilith, que é a que mostra no astro.com, é a Lilith que vai falar sobre esse sentimento de falta. Ela vai explicar da onde veio essa ferida sua que tá estimulando você a se defender tanto
com o asteroide Lilith e a ter tanto ódio e, né, vontade de destruir, que é a lua escura Lilith. E aí, quando a gente entende a nossa lua negra Lilith, a gente percebe de onde veio essa ferida, a gente consegue abraçar ela, e para isso a gente precisa estar com uma postura de aceitação frente a esse lado nosso. A lua negra Lilith, ela vai falar realmente daquele sentimento de falta, daquele medo que você possuímos. E o signo e a casa que tá revela da onde vem essa ferida, qual é o sentimento de falta que você está tendo, que é o signo, e a casa vai falar aonde, que área da sua vida você sente que isso está impactando a sua vida. Não só isso, a lua negra Lilith, ela também tem a versão dela que a gente fala que é a verdadeira e a média. E a gente vai considerar mais a média, porque a verdadeira, ela fica retrógrada várias vezes, ela acaba não sendo tão boa para o cálculo astrológico, mas a lua média, ela já tem um andar mais certinho, é a posição que a gente mais ali considera que é a Lilith que a gente vai interpretar. Embora no final a gente vai sempre interpretar Lilith pensando nesses dois pontos, nessas duas Liliths. Agora, Marcelo, como que eu descubro onde que tá as 3 Liliths no meu mapa astral? Eu vou te mostrar agora. Entra no site astro.com e vai em horóscopos gratuitos, seleção alargada de mapas. Feito isso, você vai descer até aqui nessa parte que está escrito objetos adicionais e você vai selecionar essa Lilith que está aqui. Essa é a Lilith que a gente fala que o código dela é H13 dentro do astro.com, beleza? E a Lilith que a gente costuma dizer, essa é a lua negra Lilith, a Lilith que a gente costuma se referir. E aí depois você vai vir aqui em nome de asteroides, você vai clicar aqui e vai apertar em L. Feito isso, você vai procurar aqui o nome Lilith, que tá vendo o código aqui, ó, 1181? Essa Lilith você vai selecionar e esse é o asteroide Lilith. Agora repara que na entrada manual apareceu aqui o número 1181, né? É porque se você sabe já o número desses códigos, você pode simplesmente escrever aqui, beleza? Depois você vai vir em lista de outros fatores astrológicos e planetas hipotéticos. Clicou aqui e aí você vai procurar a outra Lilith, que é a Lilith escura, daquela nuvem de poeira no céu, que a gente chama de Lilith. E aqui você vai ver descrito aqui, ó, tá vendo? A True, né, que aqui é a verdadeira Lilith, que a gente falou que era outra versão da Sagra 13. A gente não vai olhar para ela agora, o que a gente quer é essa Lilith aqui, que é a Waldermath Black Moon. Essa é a H58. Essa é a lua escura Lilith. E aí, clica aqui para ver o mapa. Feito isso, arrasou. Tá vendo? Aqui tem teu mapa astral. E aí, olha, vai ter o símbolo da Lilith, que vai ser esse daqui embaixo. Tá vendo como a lua com um crucifixo embaixo? E esse é o símbolo da Black Moon Lilith, a lua negra. Tá vendo que tem esse Walde, que tá aqui no grau 26 de Câncer, na casa 8. Essa é a lua escura. E tá vendo que tá escrito aqui Lilith, né? L-I-L-I-T, no 0 graus de Escorpião, na casa 11. Esse é o asteroide Lilith. E aí, a gente também pode ver dentro desse gráfico aqui, tá vendo que tá aqui ó, o símbolo da Lilith, daí tem 1181 Lilith, né, que é o asteroide Lilith, depois tem o Waldermath, que tá no grau 26 de Câncer, que é a lua escura. E por que esse nome, Waldermath? É porque, eu acho até que é Waldermath, não tenho certeza agora. É porque esse é o nome do cara que descobriu essa segunda lua que tá aí ao redor da Terra, né? Aqui você consegue ver o signo que tá e olhando aqui o desenho do mapa astral, você consegue identificar a casa que é esse ponto que essa Lilith cai. A lua negra vai simbolizar um medo que você possui. A lua negra vai falar sobre o sentimento de falta, né? Tudo aquilo que a gente falou, ela representa muito bem todo o aspecto de Lilith. Essa lua escura vai falar sobre o lado seu bem mais oculto, aquele efeito sombra, que é aquela ação sua que vem dessa natureza sombria quando você não tá em contato com a tua Lilith, quando você não olha para essas mágoas e frustrações, e aí você vai ter ações que podem ser bastante destrutivas para você se você não tem contato. Então é uma lua que vai realmente falar assim sobre o lado mais obscuro, e a casa que tá vai falar onde isso se manifesta, o signo que tá vai mostrar como que isso se manifesta, e a gente vai ter o asteroide Lilith, que é aquele lado mais rebelde da Lilith, pode ter sofrido alguma coisa e aí você tá se defendendo, né? Uma área da vida que você se defende, que você luta, né, para você não ser
ser subjugada de alguma forma. Então, claramente é um lado mais traumatizado às vezes, né, nosso. Tenta ali dizer, não, mas vai ser desse jeito, sabe? E eu não vou deixar ninguém mandar em mim. Então é aquele lado nosso que tá manifestando aquela natureza mais rebelde, que sai, se isola, escolhe, sabe? Que aquilo acabe, ao invés de ficar sustentando uma situação que não tá sendo positiva pra gente. E a Lilith, se você parar pra prestar atenção, é muito importante a gente ter contato com esse lado oculto nosso. E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente construiu uma imagem da gente de que a gente é uma pessoa muito boazinha. E aí, o que tá sendo enterrado aqui? O egoísmo, claramente, né? E é foda, porque o egoísmo muitas vezes é colocado na nossa sombra, uma coisa que a gente não quer, né, ser associado a. Só que se você quer ser uma pessoa feliz, você precisa ser um pouco egoísta, porque você precisa pensar sobre os seus sentimentos e necessidades. Não significa que você não pode pensar nos sentimentos e necessidades dos outros. Isso já vai ser um lado do egoísmo, e aí pode, né, gerar essa desconexão. Só que quando você não olha para as tuas necessidades, aí o que vai acontecer? Né? Você não vai estar de fato ali sendo feliz e ouvindo você. E é muito interessante porque a Lilith, ela também nos ensina a olharmos para os nossos sentimentos e necessidades e recuperarmos essa força, sabe? Então, quando eu falo sobre a gente ouvir a nossa sombra e que ela guarda ali uma potência nossa, eu tô falando disso. Uma pessoa que assume que tem medo, que assume que se sente que é dependente, que assume uma vulnerabilidade, ela também tá sendo extremamente corajosa. Ela tá promovendo uma transformação muito linda na vida dela, na qual ela, sabe, faz as pazes com ela mesma. Então, quando a gente fala sobre a Lilith, a gente fala sobre feridas, a gente fala sobre mágoas, e aí a gente fala depois sobre o quê? Aceitação. Porque apesar de que ela possa representar, às vezes, lados nossos que a gente acha horrível, que a gente não quer falar pra ninguém, quando a gente encontra uma forma saudável de trabalhar eles, é quando a gente tá trabalhando ali com a aceitação, quando a gente tá se tornando íntegro novamente com a nossa Lilith. Por mais que ela fale, às vezes, de desejos que você não gostaria de ter, mas que estão lá, sendo sincera e buscando formas saudáveis de atender esses desejos, de atender as suas necessidades, sem fazer mal a ninguém, você vai estar se dando bem novamente com a tua Lilith. Então é isso aí. E se você quer que eu faça um vídeo sobre o asteroide Lilith nos signos, nas casas, como a gente interpreta, a lua escura nos signos, nas casas, como a gente interpreta, você coloca aí, por favor, nos comentários, você grita aí pra mim e dá muito like pra eu poder saber que vocês estão interessados. E aí eu faço um vídeo para cada Lilith nos signos e casas. Na astrologia autêntica é muito importante compreender a origem das dores que a gente tem. E por isso que Lilith e Quiron são astros que eu estudo bastante e que tendo a ensinar bastante para os meus alunos também. E eu acredito que o estudo da Lilith ajuda muito a complementar o estudo da nossa lua. Porque enquanto a nossa lua fala sobre nossos sentimentos, necessidades, vulnerabilidades, a Lilith, ela fala sobre esse outro lado, né? Essas carências, fala sobre necessidades e sentimentos que eu aprendi que eu tinha que engolir, guardar, né? E por isso é o lado feminino que tá putaço, sabe? Por viver numa situação em que as necessidades e sentimentos não podem ser expressados. Por isso que no mapa de mulheres, a Lilith, ela fala sobre esse lado feminino que foi ensinado que era errado. Por isso que ela tá tão ligada aos nossos desejos, à sexualidade, principalmente das mulheres, né? E é aquele lado nosso que a gente perdeu, que a gente aprendeu a ter vergonha por causa da sociedade patriarcal. Ao mesmo tempo que no mapa dos homens, a Lilith, ela representa o lado feminino renegado, ou seja, as vulnerabilidades, aquele lado mais em contato com os sentimentos que o homem muitas vezes aprendeu a ignorar, tentar separar dele, sabe? Quantos homens não ouvem que homem não chora? E aí vai ter vários homens LGBT que podem ter sofrido muito por causa disso, ou até homens héteros que me assistem e que querem ter contato com isso, mas percebem que existe ali julgamento, sabe? Dos outros caras. Todo mundo acaba perdendo muito por causa do machismo, você percebe? E a Lilith fala sobre esse lado nosso que a gente se separou, mas que na verdade a gente precisa integrar. E quando você se integra, você não tem mais vergonha de assumir e você vai poder, inclusive, ter expressões saudáveis daquilo. Eu falo muito sobre sombra numa live que eu fiz sobre casa 8. Eu sugiro você dar uma olhada lá, ouvir como se fosse um podcast mesmo, que eu falo muito lá, é muito interessante. E se você quer que eu faça um novo vídeo sobre Lilith nos signos até, porque de lá pra cá, do último vídeo que eu fiz, eu aprendi muita coisa nova, então comenta
comenta aí embaixo que eu vou ter muito prazer em fazer. Curta o vídeo se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal para você poder receber outros vídeos. No primeiro link da descrição, você pode entrar no meu grupo do Telegram, onde eu falei já pra caramba sobre Lilith lá, tem muito conteúdo lá para você ouvir em áudio. Isso também pode baixar meu e-book, que é o segundo link da descrição. Tem eu no Instagram também, Oi Marcelo Levi. Um beijão, muito obrigado, até mais!